Olá, boa noite, bom sábado a todos. Hoje eu estava voltando da minha sessão de terapia, que eu faço todo sábado, né? E hoje foi interessante porque eu e a minha psicóloga estava conversando sobre os esquemas que eu tenho, né? Não são poucos, vários esquemas que eu tenho. Das fugas, enfim, como é que eu lido com certas situações adversas do dia a dia, do convívio. Então é sempre interessante quando você passa a observar, mesmo depois de muito tempo, e o processo terapêutico é um processo demorado, muitas vezes é um ir e vir, e as pessoas talvez não entendam isso, né? Que não são respostas que você poderia dar. Olha, você tem isso, tem isso, tem isso. Não. É um processo de você se descobrir com o tempo, conversando, analisando, refletindo. Então você vai trabalhando isso na sua mente, vai trabalhando no dia a dia, vai observando a tua semana, vai observando os acontecimentos. Aí chega uma hora que você começa a se perceber nesses esquemas, nessas fugas, nessas esquivas, enfim, nesses dilemas do dia a dia. E após a consulta, eu passei no supermercado, passei no caixa eletrônico, fiz algumas coisas. E quando eu estava passando próximo a uma praça, não longe da minha casa, eu olhei para a esquina, uma casa de esquina, que é a casa de pessoas conhecidas. Aí eu vi uma viatura parada, o irmão do amigo meu que mora ali, e na porta da casa. Quando eu olhei aquele carro parado, aquela viatura parada, aquele policial do lado do irmão desse meu amigo, também meu conhecido, quando eu mudei para Itaquá, já moravam aqui no bairro. Então é uma amizade, um conhecimento de mais de 40 anos. Eu já percebi o que havia acontecido. Aí cheguei, me aproximei e só confirmei o fato do que tinha acontecido. Então esse amigo veio a falecer na madrugada de hoje e seus familiares estavam lá esperando, né, todo o processo burocrático e o processo de via viatura, polícia militar, polícia civil, constatação, tem todo o processo. E nós ficamos conversando um pouco, né, relembrando do, do irmão dele, como ele agia. Cada vez que ele me encontrava, ele me dava um livro. Ele é adventista, a família toda é adventista. E ele sempre fazia questão de me dar um livrinho, de a gente conversar, trocava ideias, tudo. E, e era uma pessoa muito, muito bacana. E ele cuidou do pai até os últimos dias terreno do pai aqui na terra. E aí ele ficou sozinho durante anos ali morando naquela casa enorme. Um irmão mora mais pro interior, o outro está sempre viajando a trabalho, as irmãs também, mas ele estava sempre em contato. Aí o irmão dele, eu não vou citar nomes das pessoas, até por preservação e por respeito. Aí o irmão dele falou para mim, não, hoje de manhã eu não recebi as mensagens que ele mandava sempre de manhãzinha, e foi passando a hora, essas mensagens não vinham. Aí eu saí da minha casa aqui no interior e vim para cá o mais rápido possível. E quando eu cheguei, encontrei meu irmão já sem vida. Mas aí ele falou uma coisa interessante. Mas pelo rosto dele, como eu encontrei ele foi em paz. Ele faleceu em paz, desencarnou em paz, morreu em paz. Enquanto eu estava falando isso, estava o policial aqui, quando a gente começou a conversar, inclusive com o policial, né? Porque a gente estava contando, lembrando algumas coisas, ele também, o policial também falando de situações que ele
vivenciou aqui nos últimos dias, com relação a algumas pessoas aqui do bairro. E o outro policial que estava no rádio da viatura comunicou: olha, tem uma outra situação, só que por suicídio. E a gente começou a conversar sobre o projeto de valorização da vida que eu estou participando, que eu sempre estou conversando sobre isso. E a gente ficou conversando um pouquinho, tudo, não nos aprofundamos muito. Aí eu peguei, saí e fiquei refletindo, né? Você vê como a comunicação, às vezes a comunicação não é verbal, né? É visual. Você vê uma situação, você já entende o que está acontecendo. E aliando ao que aconteceu, né, as conversas na terapia, eu vejo como é importante a gente ter alguém para trocar ideias, para conversar. No meu caso, a psicóloga, e no caso do irmão desse meu amigo, desses meus amigos, ele poder falar para mim: olha, eu encontrei ele em paz, ele não se comunicou comigo. Talvez estava faltando isso, dele falar, dele perceber que, além da família, outras pessoas estavam preocupadas com o irmão, com eles. Sabe, você mostrar para o outro que o outro é importante, que você se importa com o outro. Isso dá um ânimo, dá uma força, mesmo nos momentos de dificuldade, de problemas. E isso faz com que a gente reflita o nosso papel no dia a dia. Nessa loucura que a gente vive ultimamente de só pensar no que vai ganhar, no que vai comprar, no sucesso, enfim, um monte de coisa. Mas que a gente precisa, em alguns momentos, de pessoas para nos ouvir, para dar alguns minutos de atenção, para relembrar de fatos, para rememorar momentos, para se sentir acolhido, se sentir querido, né? Sentir que não está sozinho na vida, no mundo, independente de como a vida segue, de como a vida transita, vamos dizer assim. Você está sempre circulando, né? E agora há pouco eu estava assistindo uma matéria, uma entrevista com uma mestre em física quântica, e foi interessante muita coisa que ela colocou e falou, desde lá de 1900, quando Max Planck ele começa com a teoria da física quântica, de Einstein, Schrödinger e tantos outros, me fez lembrar uma frase que eu vi essa semana, que a pessoa, quando a pessoa é muito ignorante, assim, porque ela não conhece alguma coisa, ela tem por hábito negar aquilo que ela não compreende, negar aquilo que ela não pode explicar. Então, essa é o maior problema que às vezes a gente tem. A gente nega o que a gente não conhece, o que a gente não consegue explicar. E tem coisas que não tem explicação, tem coisas que não tem como a gente ficar argumentando. Mas isso não quer dizer que elas não existam, que elas não funcionem ou que elas não sejam adequadas. A terapia é uma questão disso. Eu vejo muita gente fazer vários comentários assim, extremamente tolos, e por desconhecimento da metodologia, desconhecimento de como as coisas funcionam. E a gente precisa aprender a se dar a oportunidade de entender como que a vida procede, como lidar com o outro, como conversar com o outro, como mudar a nossa perspectiva de vida, como mudar a nossa perspectiva de humanidade. A gente precisa estar mais próximos, mais atentos aos sinais, ao dia a dia. E a gente só vai conseguir isso na hora que largar o individualismo, o egoísmo, o hedonismo, se achar o centro do universo. E uma frasezinha para encerrar esse vídeo, que eu ouvi dessa entrevista
com a mestre em física quântica. O ego só gosta do que é velho. O ego só gosta daquilo que ele conhece. Então, quando a gente procura coisas novas, procura aprender coisas novas, procura mudar de comportamento, de atitude, a gente deixa o ego para trás e nos tornamos pessoas melhores, e o ego diminui a sua força sobre nós. Pensem nisso. Um grande abraço.